Olá, meu nome é Celiton Silva, sou pastor e psicólogo e nós estamos nessa série de vídeos que é Criando uma Nova Realidade. Esse é o vídeo 3. Se você não viu os vídeos anteriores, em algum lugar aqui desse canal, dessa rede social, você pode entrar e acessar os outros vídeos. O vídeo 1, o vídeo 2, esse é o vídeo 3. E aproveite já, se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Ative o sininho e compartilhe, chame outras pessoas para virem aprender de como, em fé e pela palavra e pela renovação da mente, ressignificando os traumas, entendendo o que Deus tem para nós, você pode sim criar uma nova realidade. E eu quero continuar falando nesse vídeo, nesse terceiro vídeo sobre criando uma nova realidade, dentro dessa linha que nós já temos falado nos 2 primeiros vídeos, que é mudar os seus pensamentos para mudar a sua vida. Nós não podemos mudar algo sem mudar dentro. O homem, ele deseja, as pessoas desejam mudar a sua vida por fora, mas eles nunca pensam em mudar por dentro. As pessoas, elas não investem o dinheiro para procurar uma terapia, uma psicoterapia. Elas não investem tempo para buscar o pastor, alguém para direcioná-las, para buscar aconselhamento, um terapeuta, um psicólogo, um pastor, um conselheiro, um analista comportamental, alguém que realmente você possa confiar que vai ouvir. A Bíblia diz que na multidão dos conselhos você vai encontrar sabedoria. Então não tem como você querer mudança externa, alcançar objetivos, se você não muda o seu interior, se você não muda a sua mentalidade. Você precisa realmente entender que você precisa se conectar com alguém que possa apontar uma rota, alguém que possa te mostrar um caminho. As pessoas, elas compram vários cursos na internet de pessoas que prometem tantas mudanças, de 3 dias, nessa imersão você vai mudar tal, nessa imersão você vai mudar isso. Mas aí você volta para sua casa, a realidade é a mesma, o trabalho é o mesmo, a família é a mesma. É necessário um acompanhamento processual, é necessário você ter alguém que semanalmente, mensalmente, diariamente está ali com você, te ajudando. Por isso a importância de você ter alguém para te mentorear, alguém para te discipular, alguém para te pastorear, alguém para te ouvir. Por isso que é importante você investir no seu crescimento, no seu desenvolvimento pessoal. Psicólogo, pastor, um conselheiro, um mentor, alguém de confiabilidade. Jesus, em 3 anos, ele foi o mentor e o discipulador de 12 homens que mudaram o mundo. Você precisa entender que quando você confia estar em alguém para te orientar, apontar uma rota, a sua maneira de pensar será outra. A sua maneira de ver a vida será outra. Nós precisamos de pessoas. Todas as pessoas precisam de pessoas. E através desse convívio de seriedade, de responsabilidade, esse relacionamento de confiança, você vai poder renovar a sua mente. Você precisa de alguém. Todos nós precisamos de pessoas para estarem nos orientando. Então, eu quero dizer, nesse terceiro vídeo aqui, Criando uma Nova Realidade, você precisa começar a pensar um pouco sobre isso. Tirar um pouco da soberba, do egoísmo, da prepotência, da altivez do seu coração, de achar que você não precisa de ninguém. Isso é um pensamento errado. Tem coisas que você só vai conseguir através de um relacionamento com outras pessoas. Então pensa um pouco sobre isso. E através desse relacionamento você vai poder renovar a sua mentalidade. Através de relacionamentos, através da leitura da palavra, através da busca pelo conhecimento, o conhecimento que você pode sim encontrar nos livros, na Bíblia, mas também através dos relacionamentos de confiança, a sua mente vai ser renovada. E é simplesmente pensar diferente do que você está pensando. Porém, esse processo de ter novos pensamentos diante de velhos pensamentos já estabelecidos na sua mente é um exercício diário. É a substituição de pensamentos por outros. Porque não muda um pensamento programado de uma vida toda se você não se esforçar para reprogramar. Se você não se esforçar para repensar sobre o que você pensou
a vida toda. Preste atenção, você tem que reprogramar o que está programado. Você tem que repensar no que já tem pensado. E aí, aquilo que você já se acostumou a pensar, você vai repensar sobre isso. Lá em Romanos 12, versículo 2, diz assim: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Vamos separar algumas partes desse versículo para que fique claro para nós. A primeira é conformados com este mundo. A palavra conformado já está dizendo que você tem uma forma, uma maneira, um jeito, que você está acostumado com aquela forma de pensar. Então, conformado é estar acostumado com aquela velha maneira de pensar, aquela velha maneira de agir, de sentir, de falar. Entende? Então, esse conformado precisa ser transformado. O que seria esse conformado? É essa maneira que você foi ensinada ao longo da história da sua vida, essa maneira de pensar sobre Deus, essa maneira de pensar sobre a vida, de pensar sobre casamento, de pensar sobre dinheiro, de pensar sobre saúde, relacionamentos, vários assuntos aí da sua vida. Talvez você já está acostumado com essa maneira velha de pensar sobre vários assuntos da sua vida. Mas para que você crie uma nova realidade, você precisa desprogramar, reprogramar, repensar. Você precisa mudar essa sua maneira que você está acostumado de pensar. Então, conformado é você pegar essa programação pré-estabelecida e mudá-la, mexer, repensar, questionar. Por que você pensou a vida toda dessa maneira? Só assim Deus vai começar uma obra na sua vida. Não tem como. E quando a gente começa a mudar a nossa mente, Deus começa a mudar um tanto de outras coisas na nossa maneira, na nossa vida, da maneira dele, abrindo mão da nossa maneira e deixando que a maneira de Deus, a forma de Deus entre, para que nós possamos ir com Deus e com a nossa fé, modelando e mudando a nossa maneira de viver e criando uma nova realidade. Então, os pensamentos, muitas vezes, eles foram herdados pelo seu pai, herdados pela sua mãe. Você repete, às vezes, jargões. Meu pai falava isso. Como diz meu pai, aí você vai e solta aquela frase. Como diz minha mãe, aí você solta aquela frase. Já percebeu que você é uma pessoa que carrega crenças limitantes, pensamentos que te paralisam, porque você ouviu da sua mãe, porque você ouviu do seu pai, porque você ouviu da sua avó, enfim. Você precisa pegar tudo isso e chocar com a sabedoria da palavra de Deus. Você precisa pegar todos os seus pensamentos já aprendidos, pré-estabelecidos, já programados e colocar com a palavra de Deus. É isso que Deus tem para mim? Essa é a realidade que Deus tem para mim? Às vezes você está repetindo coisas que você não sabe nem se tem sentido para você. Talvez não tenha sentido, mas você aprendeu e a realidade que você vive nesse ambiente difícil, de dor, de angústia, de pobreza, de enfermidade, de escassez, de pecado. Mas você precisa entender que há uma nova realidade se você pegar esses pensamentos velhos, aprendidos e chocá-los e verificá-los à luz da palavra de Deus. Então, o ambiente em que você viveu influenciou diretamente na forma que você programou seus pensamentos e por isso a sua fala sempre é essa e o seu comportamento simplesmente expõe o que já está interiormente programado na sua vida. E aí a outra parte do versículo lá de Romanos 12 fala: transformados pela renovação do vosso entendimento. Então, como que você vai transformar o que já está conformado? Como ser transformado naquilo que está conformado? Então, transformar é exatamente isso. É você questionar, é reprogramar o que está programado, pegar aquilo que você falou a vida toda, repensar se realmente é isso que eu tenho que falar. Eu posso mudar a maneira que eu tenho falado, eu posso pensar de um novo jeito. E você precisa então pensar no que está formado dentro da sua mente. Você precisa repensar sobre o que já está pensando.
Então é aí que entra o entendimento. Então a forma que você entende, compreende, percebe, precisa ser transformado. Você precisa transformar o seu entendimento. A forma antiga, ela se transforma com uma nova forma. Então você vai dar nova forma à forma antiga. Ou seja, o que está conformado precisa ser transformado. O apóstolo Paulo, ele disse isso, e isso é um processo na sua mente, esse processo de transformação. E ele não é somente um processo cognitivo, mental, ele é espiritual. Você precisa entender que Deus, ele quer trabalhar no seu corpo, nas suas emoções e no seu espírito. Deus, ele trabalha nessa sinergia entre corpo, alma e espírito. Através da sua fé, você pode criar, sim, uma nova realidade. Então, para se ter uma nova realidade, você precisa renovar a sua mentalidade. É necessário viver pela fé, e a fé é um processo mental, é um processo cognitivo que se dá em substituir pensamentos que foram programados para se pensar de uma nova forma e que agora precisam ser reprogramados a pensar de uma maneira diferente, ou seja, a transformação pela renovação da nossa mente, do nosso entendimento. Então, renovar a forma que você entende as coisas. O entendimento é essa forma que você assimila, interpreta, a forma como você vê o mundo ao seu redor. E se o seu entendimento ele não for renovado, você não vai ter essa nova concepção de uma nova realidade das coisas, de como isso se dá, de como isso é possível. E aí você não vai criar uma nova realidade. Então, nesse vídeo, eu quero que você pense sobre isso. Como eu posso reprogramar a minha mente? Quais são os pensamentos que eu tenho que substituir? Essa velha maneira de viver, essa velha maneira de pensar, essa velha maneira de falar, o que está trazendo sobre a minha vida? Eu estou em Cristo, então eu posso, em Jesus, ter uma nova realidade. Você pode, sim, pensar nos novos pensamentos e ter uma nova realidade. Então, como que você se reprograma? Como que você reprograma a sua maneira de pensar? Lendo a Bíblia, acreditando nessa nova maneira, no reino, na vida abundante que Deus tem para a sua vida. Você precisa acreditar no que está escrito na palavra. Eu volto a repetir. Você tem que pegar os seus pensamentos e chocar, verificar com o que está escrito na palavra. E aí você vai pensar no que a Bíblia fala ao seu respeito, e não no que você ouviu e aprendeu toda a vida. Talvez o que você ouviu toda a vida não é a verdade daquilo que Deus tem para você. E agora você precisa reaprender o que Deus tem para você, reaprender qual é a nova realidade que você pode viver, aprendendo com a palavra de Deus e não mais com a sua maneira conformada, com a maneira antiga de viver, com a maneira antiga que você aprendeu. Então, nesse terceiro vídeo, era exatamente isso que eu queria compartilhar com você, que você possa verificar quais são os pensamentos que estão sempre na minha mente, que estão sempre fazendo eu sentir a mesma coisa e sempre agir da mesma maneira. E aí você vai pegar esses pensamentos e vai pensar o que a Bíblia diz a respeito disso que eu tenho pensado tantos anos da minha vida. O que a Bíblia diz a respeito desses pensamentos que foram pré-programados e que estão trazendo essa realidade tão ruim para mim. Eu posso ter uma nova realidade? Então eu vou reprogramar a minha mente, transformar o meu entendimento. E sabe o que vai acontecer? Você vai experimentar uma nova realidade. Você vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus é a nova realidade. A nova realidade de Deus para a sua vida, ok? Então é isso que eu quero que você aprenda nesse vídeo. Você pode, através de uma reprogramação mental, em fé, verificar o que a Bíblia diz, e aí você pode entender que a vontade de Deus é melhor para você, é boa, é agradável, e você vai ter uma nova realidade, ok? Se você foi edificado com essa palavra, continue aí nos vídeos dessa série, criando uma nova realidade, porque eu tenho certeza que você pode sim e vai
criar uma nova realidade para você e para toda a sua família. Até o próximo vídeo.